Com certeza as pessoas viram o meu vídeo, não viram direito, responderam por responder, não entenderam nada. Eu não falei que as pessoas não podem ter inteligência. O que eu aconselhei as minhas poderosas foi não verem páginas de fofocas, de brigas, de contestações. Porque de nada adianta estar assistindo uma página de uma pessoa que é considerada inteligente, mas que ele está falando um monte de palavreados no juridiquês da vida, que muitas pessoas não vai nem entender. Não vai nem entender. Não adianta ficar nessas páginas, porque o que vai acontecer? Ou a pessoa vai ficar com pena, já pegou uma carga negativa, quando a pessoa fica, ai meu Deus, coitadinho de Bolsonaro, vai ser preso. Já vai ficar com pena. Ai, porque o Fux é inteligente, porque o Fux fez isso, foi aqui, viu? Tá vendo? Já recebeu outra carga de energia negativa. Ai, porque o PT é ladrão. Outra carga de energia negativa. E assim, minha amiga, o que eu não estou falando de inteligência, que a pessoa não pode ser inteligência. Inteligência não só pode como deve. Não só pode como deve. Eu, por exemplo, o que eu faço? Eu saí do tribunal, mas até hoje eu vou nos convites das festas. As comemorações, lançamento de livros, abre comércio aqui, as pessoas se aposentam lá, abre comércio aqui, me chamam para ir na inauguração, a gente senta, todo mundo batendo papo, mas a gente batendo papo, não falando de vida, de política e nem falando da vida alheia. Se a gente fosse comentar a vida de um político, a gente comentava como, por exemplo, eu moro aqui num lugar aonde embaixo é um centro comercial de advogados. São 4 escritórios de advocacia. 3 são bolsonaristas, 1 é PT. Mas a gente senta, todo mundo conversando ali, a gente senta na frente, todo mundo conversando, ninguém briga por Bolsonaro, ninguém briga por Lula, ninguém fala a favor do Bolsonaro, ninguém fala a favor de Lula, a gente conversa, ninguém discute. O que é que a gente quer ver, quer saber da vida dos outros? A gente não tem nada a ver com a vida contra, de modo de estar discutindo um com o outro. Não é isso. Não é isso. As pessoas precisam ser inteligentes. Por exemplo, eles estavam lá conversando e eu desci para fazer uma pergunta. Eles estavam conversando lá embaixo e eu desci para fazer. Eu falei, doutor, licença, preciso de uma explicação de um bom advogado, que eu já desço brincando com eles. Doutor, é crime trazer a bandeira americana, por exemplo, no 7 de setembro, estendendo em São Paulo, como fizeram? Sim, dona Zilda, traição à pátria, estão traindo a pátria. Aí eles foram me explicar, quer dizer, o bolsonarista e o lulista, como o povo fala, o esquerdista e o direitista, o da esquerda e o da direita, foram me explicar numa boa. Ninguém discutiu o que era certo e ninguém discutiu o que era errado. Porque são pessoas que sabem conversar com um advogado. Eles não estão aí para discutir, eles estão aqui para... Eles são colegas. Eles podem discutir em outra ocasião lá dentro, mas ficar discutindo aqui fora, não. Os 3, os bolsonaristas e os petistas. Estavam conversando, dando risada, todo mundo conversando e dando risada. Quando eles entram da porta para dentro, com certeza um vai fazer um deboche do outro, mas o outro não está vendo. Então, por que eu estou lendo isso? Por que eu estou falando isso? Qual é o comentário que deixaram aqui? Lígia Soares, não entendeu nada e fez esse comentário, mas eu vou ler. Dona Zilda, desculpe, mas acho que ter conhecimento não é perda de tempo, não. Sou advogada e acho que temos que ter conhecimento de tudo que nos cerca. Eu entendo. E ele foi comprado. Mas é isso que eu estou falando? Quem está falando de inteligência aqui? Eu estou falando de página de fofoca. Fofoca é inteligência? Falar da vida do outro é inteligência? Nem tem que falar da vida de Lula, nem da vida de Bolsonaro, nem da vida de ninguém. Que tudo isso são coisas fúteis. Tudo isso são energias negativas. Estou falando de energia negativa. Se todo mundo hoje
ontem e hoje assistiu a transmissão do STF? Do STF? Então, certo, assistir é uma coisa, quer dizer, assistiram e aprenderam alguma coisa, porque todo mundo tinha que assistir para entender um pouco do juridiquês deles. Porque muita gente não sabe o que é um juridiquês, um palavreado juridiquês. De repente sai pensando até que é palavrão. Eu e você entendemos. Mas muita gente não entende. Ixi, nossa mãe, 90% duvido que entenda. Então tem mais é que assistir mesmo. Porque se é uma coisa triste na vida, é a pessoa não ter conhecimento, não ter uma inteligência. A pessoa de repente está conversando com alguém e alguém está falando e a pessoa, analfabeto não é aquele que não sabe ler, né, e escrever. Analfabeto é aquele que alguém puxa um assunto e a pessoa não sabe nem do que está falando, não sabe nem como comentar. Por que eu disse para perguntar a história da bandeira americana? Porque eu fiquei tentando entender cá com os meus botões se era proibido ou não. Fui perguntar para os advogados. Eles falaram, sim, dona Zilda, é proibido, é crime e é traição da pátria. São traidores da pátria. Quem que me falou isso que era traidores da pátria? Os dois bolsonaristas foi quem me falaram. Aí eu falei, tá, doutor, muito obrigado. Tô devendo nada da consulta, né? Porque eu já desço brincando, eu saio, tô devendo nada. Mas eu precisava saber. É verdade, porque senão as pessoas estão falando e eu ia ficar com cara de bobo. E isso eu não aceito. Continuo no meio de todo mundo, mas sem crítica, sem falatório, todo mundo me conhece, sabe que eu não gosto e o nosso assunto é outro. Respondido? Um beijo no seu coração, obrigado pelo seu comentário, Deus abençoe. Vamos ver esse comentário aqui que eu amei. A Clarice escreveu assim: eu tenho uma vida boa. Paz, realmente, eu tenho uma vida boa. Tenho paz. E realmente eu saí dessas mídias faz tempo. Por isso é uma vida... Faz tempo. Pois isso é uma vibração ruim. Eu vivo no mundo da fantasia. Eu criei o meu mundo com todas as mudanças. Ai, meu Deus do céu. Com todas as mudanças. Eu quero... Com fundo de fantasia, eu criei meu mundo de fantasia. Eu criei meu mundo com todas as mudanças que tem de acontecer. Eu quero minha família recuperada. Foi assim que eu fiz, Clarice. Eu vivia no mundo das festas, no mundo da política. Eu, delegada de um sindicato grande, tinha que defender 3.500 funcionários. 3.500 funcionários. Brigava, discutia, entrava no meio de fofoca e falava da vida alheia, julgava e mais um pouco. O que é que eu tinha? Família que batia carro, graças a Deus, batia carro, os carros batiam neles. Família doente, eu tinha dinheiro à noite, no outro dia eu não tinha um centavo, eu devia a Deus e o mundo. Mas por quê? Eu vivia correndo atrás do mundo da ilusão, escutando amigas negativas, faladeira da vida alheia, fofoqueira. Quando elas não fofocavam, era eu que fofocava. Quando elas não falavam da vida alheia, era eu que falava da vida alheia. Eu era debochada, eu tinha todo defeito. Era a típica tranqueira da vida, era eu. Era eu. Eu só mudei quando eu conheci o abençoado Ho'oponopono. Aí eu saí das amigas tranqueiras, porque isso não é aprender, é ir para trás. Eu ficava nos canais de resenha, procurando o canal de resenha. Gente, quando eu descobri o mal que eu estava fazendo para mim, falei, Jesus amado. Mas eu continuava intercedendo aqui no canal, porque esse canal, o propósito, começou em 91. E Deus foi tão bom comigo
que Deus aguentou. Zilda, tu vai aguentar. Tu vai curar as pessoas, tu vai cuidar dos meus filhos, tu não pode falar da vida alheia. Um dia eu vou te tirar. Aí o que é que Deus fez? Tirou o meu juízo, tirou as minhas pernas, tirou a minha fala, deixou eu sem falar, sem juízo e sem perna. E vocês sabem da história. Aí de tantos meus filhos correrem para lá e para cá, me encontraram com Deus em cima do monte aqui, e Deus mandou o recado que eu estava curada. E eu estou aqui curada, bem curada. A única cura que eu não fiquei 100% foi de escrever corretamente, que eu teria que voltar para a escola. Mas muito obrigada, chegou, não precisa, estou muito bem assim. Por isso minha neta fala, vó, não tem que precisa editar o vídeo. Eu falo, você vai tirar os erros de português? Então o vídeo vai sem nenhuma fala, porque foi o que eu fiquei, trocando Z por S por Z, não tem importância. Continua assim. Com 76 anos não vou mudar, mas a minha coragem é a mesma. Então foi aonde eu mudei, conheci o Ho'oponopono, fiz a mudança total, saí do mundo da ilusão totalmente. Não quero saber, não quero saber. Falou em falar da vida alheia, falou em falar coisa negativa, não. Troquei por quê? Por paz. A gente vive de escolha. E eu escolhi ser feliz. E a minha felicidade é a minha família. Eu tenho 9 pessoas. Eu tenho 3 filhos, 4 netos, um genro e a nora. Por mais que uma é separada do meu filho, mas são amigos. Eu preciso da minha família em paz. Eu não quero minha família com problema. Se um dia um ficar doente, é normal. Ficar doente, morrer é tudo normal. A gente não vai viver a vida inteira. Mas enquanto vida eu tiver, eu vou trabalhar pela harmonia dos meus filhos. O que eu quero é paz. E para a gente ter essa paz em casa, é como disse aqui a minha amiga Cléia. Para a gente ter essa paz, a gente precisa criar um mundo de fantasia. Um mundo de fantasia. Qual é o mundo da fantasia que ela está falando e eu estou falando? É sair do mundo da ilusão, da mentira, da fofoca, do achar um falando da vida ali e a gente entrar no meio, igual eu fazia. Porque a gente não tem paz. Como é que você está numa página de fofoca? Se você ficar com pena, você vai ficar com uma carga negativa, você não tem diálogo com seus filhos, você não tem diálogo com seu esposo, você não tem diálogo com o patrão, não tem diálogo com os colegas, nem com os vizinhos, você não tem diálogo com nada, porque você está triste. Quem está triste não sabe dialogar com nada. Aí você fica com raiva. Quem está com raiva não sabe dialogar com raiva. E tanto triste como com raiva, você vai estar o quê? Enxaqueca, pressão alta, diabetes fica descontrolada. Você discute com seu esposo, discute com sua esposa, discute com seus filhos, ao invés de estar conversando. Assunto relevante, algo que vale a pena. Ah, mas você vive só de oração, você não vive. Vivo, viajo, frequento bons restaurantes, saímos para passear, todo mundo vive. Eu só não perco meu tempo com essas mídias que falam da vida alheia. Eu não perco meu tempo com isso, é com as mídias que eu não perco meu tempo. Eu não perco meu tempo com as mídias, com as pessoas que eu converso com eles, são únicos e simplesmente os advogados aqui embaixo da minha casa, que são os escritórios, os advogados, os empresários que são ali dono da relojoaria, ou com a dona do posto. Assim mesmo, muito pouco. Meu contato mais são com os advogados, porque ali a gente conversa, a gente dá risada. Eu brinco com eles, porque são 2 advogados homem, 2 advogadas mulher. Eu falo, doutor, tem jeito ou não? Se o senhor soubesse como o juiz treme na base na frente de um advogado, doutor, tem jeito não, porque quando a gente está conversando ali, falando alguma coisa de viagem, elas caem no pelo deles, mas tudo na brincadeira, né? Aí eles ficam quietos e falam, tem jeito não, doutor. Com mulher ninguém pode. Mulher na justiça ninguém segura.
Então, é isso que eu não quero, amiga. Não falei de inteligência, não. Todo mundo tem que estar por dentro das coisas boas, não de coisas ruins. O que adianta eu estar aqui falando uma mentira? A pessoa vai estar por dentro da mentira? Como é que a pessoa vai querer? Está na Bíblia. Eu não tenho religião, mas está na Bíblia. Gente, eu achei até no livro do Vitor Hugo. No livro de 1800, acho que é 1800, até no livro de 1800 lá do Vitor Hugo lá, falando que a gente não deve perder tempo com assuntos irrelevantes, com assunto que não eleva nosso espírito, a nossa alma, quer dizer, assuntos negativos. Deixa eu ver se tem outro comentário aqui, mais um comentário. Maria Rita, acho que é, me pergunta: bom dia, dona Zilda, como faz para fazer mentoria com a senhora? Quero muito conversar com a senhora pelo menos um dia. Um dia? Pelo menos um dia. Para desabafar uns problemas que estou vivendo. Amiga, eu todo dia atendo 3 pessoas. São aquelas pessoas que já são clientes minhas há muito tempo. Elas me pagam para eu ficar falando com elas 1 hora. Cobro R$ 250 por 1 hora. Não é uma mentoria. Não é uma mentoria. Deixa eu repetir. São aquelas pessoas que são clientes minhas de muito tempo, que faziam um curso presencial, que faziam um treinamento presencial. Então, essas pessoas, elas não têm com quem desabafar. Não vai desabafar tipo com o marido, com a mãe, com o pai, com a amiga, porque a amiga pode vazar o assunto. Então, elas fazem o quê? Elas me procuram por telefone. Eu atendo 3 telefonemas por dia. Então elas me procuram. Não é mentoria. Mentoria é uma coisa. Escutar você desabafar e dar opinião para você, dar uma ideia, dar uma opinião, o que você pode fazer, o que você vai fazer é diferente. É diferente. Então, porque mentoria é uma coisa totalmente diferente. Então, você que sabe. Qualquer coisa, entre no Instagram, deixe lá falando no Instagram que eu posso agendar para você. Mas entenda, não é uma mentoria, não é uma mentoria, não é oração, é apenas a pessoa querendo me contar a história dele e perguntando o que pode fazer, e eu dou simplesmente a minha opinião. Tá bom, minha amiga? Maria Rita, um beijo no seu coração. Bom dia, dona Zilda. Faço o Ho'oponopono todos os dias. Essa prática abençoada mudou a minha vida e muda cada dia para melhor. Quem escreveu foi Santuza Porto. Um beijo no seu coração, Santuza. Em judiação. Boa madrugada, dona Zilda. Ore pela minha saúde. Como é o nome dela? Será que é Vilma Oliveira? Vilma Oliveira. Será que Vilma Oliveira? Não, Vilma Rodrigues eu saberia. Vilma, abençoada, alegre e muito feliz. Eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata. Vilma, abençoada, saudável e muito feliz. Eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata. Vilma, abençoada, saudável e muito feliz. Eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata. Vilma, abençoada, saudável e muito feliz. Eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata. Eu li o seu comentário e fiz o seu comentário. Eu vi o seu comentário de madrugada e fiz oração para você de madrugada. Como fiz oração para... Não vou ler o nome todo, eu vou ler só o primeiro nome, porque muitas pessoas que estão colaborando com o canal não quer que fale o nome. Então, eu vou ler só o primeiro nome. Eu fiz oração para Carlos, Ivonete, Lucileide, Salvina,
Elizabeth e Ivanilda. Quer dizer, porque tem pessoas que estão fazendo a colaboração, mas não querem que eu fale o nome. Então eu agradeço a todos, que Deus abençoe, multiplique milhões de vezes a paz, a saúde e a prosperidade. Aí a colega falou, eu não lembro o nome dela não. Ela falou que ela faz oração para que dê tudo certo. Oração, amiga, nós temos que fazer. Eu entrei numa corrente de oração no primeiro dia que explodiu a história da Covid. Fui convidada a participar de uma oração. Essa corrente de oração, até hoje ela existe, e até hoje eu vivo orando, e até hoje a gente ora junto. Eu participo de uma outra corrente de oração para a Ucrânia e para a Rússia. Agora, isso não quer dizer que eu tenha que ficar atrás de história de Ucrânia e de Rússia. Eu não. E nem tenho que ficar quebrando a minha cabeça quantos casos de Covid existem. Eu sei que tem bastante. Não, as minhas ex-funcionárias são amigas minhas. Agora mesmo, quando eu terminar aqui, que são 19 horas, eu vou trocar de roupa, vou para a academia, nós vamos se encontrar, mas elas não vão me falar de caso de Covid não, que eu não quero saber não. Eu quero fazer oração, mas saber eu não quero. Ficar ouvindo eu não quero. Não participo de nada de doença e nem de briga. Tá bom, minhas amigas? Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que a vida nos surpreenda. Até o próximo vídeo. Amanhã eu vou postar a oração do Divino Criador. Espero que Deus toque o meu coração para fazer isso. Agora eu vou interceder por vocês, que esse vídeo, ele agora é enviado para os membros. E quando for meia-noite, os membros enviam para você, para todo mundo, tá bom? Um beijo no coração de vocês e vamos fazer Ho'oponopono e vamos sair desse mundo de ilusão, que aí tudo fica bem. Beijos.